noite, amigos. Graça e paz. Estamos novamente aqui com a permissão de Deus para falarmos a respeito da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6, versículos 30. Vamos falar sobre descanso, tá? É uma passagem que fala ali sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Nós já falamos sobre isso em outras pregações, mas vamos ver hoje um outro enfoque aqui, tá? Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Tu vai ler um pouquinho antes daqui. Neste momento, os apóstolos estavam fazendo um monte de coisa ali da obra, ajudando Jesus, orando pelas pessoas, e foram relatar para Jesus tudo quanto eles tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse, prestem atenção: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então imagina só, era tanta gente que eles não conseguiam parar nem para comer. E Jesus vendo isso, Jesus pegou e falou: vamos nos retirar para um lugar à parte, vamos descansar. Jesus convida eles para um descanso, para descansar. Então foram a sós no barco para um lugar solitário, com a finalidade de descansar. Era um convite de Jesus. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Imagina só. Eles saíram para fugir um pouco para descansar, e as pessoas viram isso e correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus chegou lá, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhes a ensinar muitas coisas. Amém? Então veja só, Jesus convidou eles para descansar, e para onde Jesus foi, não era um lugar sem trabalho, não era um lugar onde todas as coisas tinham parado de acontecer, e mesmo assim Jesus convidou eles para descansar. Porque após isso, quando eles chegam do outro lado e vem aquela grande multidão, Jesus pegou e não despachou elas. Jesus continuou ali ensinando, e depois, ao cair da tarde, os discípulos falaram que era para despachar eles, para eles procurarem alimento, né? Vocês conhecem essa palavra? E Jesus disse: não, dá-lhes vós mesmos de comer. E pegaram, né, os pães e os peixes e multiplicaram. Então ali eles seguiram fazendo a obra de Deus, né? Então tu imagina só, imagina esses discípulos vindo junto com Jesus no barco, e quando eles estavam chegando naquele lugar que era um lugar para descansar, estava aquela multidão se formando. A multidão conseguiu chegar antes deles, não sei como, mas quando eles chegaram lá, não havia um cenário a princípio de descanso, havia um cenário de trabalho. Amém? Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus, quando criou o mundo, quando criou a terra, ele fez isso numa sequência lógica. Quando você vai ali ler o livro de Gênesis, diz ali que no primeiro dia Deus criou o céu, a terra, criou os luminares, fez separação das águas, fez aparecer a parte seca, né? No segundo dia ele fez outras coisas, criou os animais, criou as plantinhas. Então cada dia ele criava algo que dava sustentação para aquilo que ia ser criado no dia seguinte. As coisas que ele criou no primeiro dia davam sustentação para aquilo que ia ser criado no segundo. Assim, aquilo que foi criado no segundo dia por Deus, no livro de Gênesis, dava sustentação para aquilo que estava sendo criado no terceiro dia. E assim por diante. Sempre Deus criava algo necessário para que aquela outra coisa pudesse vir e já tivesse ali uma provisão. Preste atenção nisso, uma provisão. Sempre Deus prepara uma provisão antes da necessidade surgir. Por isso você não deve temer quanto à sua vida. Antes de você acabar tendo uma necessidade, Deus já vai colocar uma provisão para você. Amém? Então assim, do primeiro dia até o quinto dia, Deus foi criando coisas. E no sexto dia, o que Deus criou? A Bíblia diz que no sexto dia Deus criou o homem. E notem bem, quando o homem foi criado, tudo aquilo que era necessário para o homem viver, tudo aquilo que o homem precisava já tinha sido criado antes. Amém? Tudo já estava criado antes. Então assim, Deus não criou o boi, por exemplo,
sem ter criado antes o alimento para ele, para criar o boi e depois dizer assim, mas o que eu vou dar para esse bichinho comer agora? Não. Deus sempre fez com uma lógica. Deus criou primeiro o capim, a água, e quando o boi foi criado já tinha alimentação para ele. Então Deus sempre traz a provisão antes de uma necessidade. E daí depois no sexto dia, quando Deus criou o homem para ser um gestor de todas essas coisas que ele tinha criado. Então o homem pode ter pensado assim, bom, agora Deus me criou, e agora no sétimo dia eu vou trabalhar, mãos à obra, para administrar, para gerir esses recursos, essas criações todas. Mas não foi isso que Deus quis. No sétimo dia, que a princípio poderia parecer que era o primeiro dia de trabalho do homem, no sétimo dia, Deus que não se cansa, descansou. E o homem também descansou. O sétimo dia foi um dia de descanso. Então no reino de Deus é diferente do mundo. É diferente do reino dos homens. No reino de Deus, primeiro a gente descansa. No reino de Deus, primeiro a gente recebe. Amém? Então é importante a gente fazer um paralelo, porque senão a gente fica vivendo e correndo atrás de tantas coisas e parece que não consegue descansar nunca. Porque parece que está sempre faltando, sempre preocupado. A vida, meus irmãos, não é só pagar boleto, a gente tem que conseguir uma hora sair dessa roda viva, que tá sempre assim atrás de alguma coisa, tá sempre com alguma preocupação. Será que no dia tal eu vou ter o dinheiro para coisa tal? Tem uma conta que não chegou ainda, daí você antecipa aquela conta, porque daí você acha que você vai estar mais tranquilo se você pagar adiantado. Até pode pagar adiantado se você tem as condições. Mas a fórmula de Deus é a seguinte: para entrar no descanso do Senhor, nós temos que confiar nele. Só consegue descansar quem confia. Então vamos ver mais um outro exemplo. Para você, quando é que o dia começa? Às 6 horas da manhã? Biblicamente, o dia começa às 6 horas da tarde, quando você entra no seu descanso. Não é às 6 horas da manhã quando você sai para trabalhar. Amém? Então, para Deus nos chama para o descanso primeiramente. E Deus quer nos ensinar a descansar nele. A palavra fala em Mateus 11, se não me engano, Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem fardo, mas é leve. Tem jugo, mas é um jugo suave. Então eu separei aqui um outro texto para nós, que está no livro de Salmos. Vamos abrir ali em Salmos. Salmo 127, versículo 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém, queridos? Então o Senhor aqui está nos ensinando como é da vontade dele que as coisas aconteçam na nossa vida. Aos seus amados, aqueles que confiam nele, ele vai estar dando enquanto tu estiver dormindo. Parece um contrassenso, uma irracionalidade. Mas o reino de Deus é loucura para os que se perdem. O reino de Deus ele precisa ser discernido espiritualmente. E o Senhor está falando justamente, literalmente isso. Que aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então você não precisa se preocupar. Durante o dia em que você estiver trabalhando, trabalhe, mas tranquilo. Se é que dá para juntar essas duas palavras na mesma frase, trabalhe descansadamente, sabendo que o Senhor vai fazer com que o seu trabalho produza os frutos necessários. Amém? Aprenda assim a descansar no Senhor. Amém, queridos? Então, para a gente que escuta a primeira vez essa palavra sobre o descanso, parece assim um contrassenso isso que nós estamos falando hoje aqui. Então, se o Senhor vai dar para ti as coisas enquanto tu dorme, o Senhor está te dizendo para ti que não é para te preocupar, que não depende do teu esforço nem do teu árduo trabalho. Mas antes de cada necessidade que vai surgir na tua vida,
Deus vai colocar antes a provisão. Ele vai abrir uma porta de provisão que vai se manifestar na hora da necessidade e você não vai passar necessidade. Amém, queridos? A palavra também fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Quantas vezes, né? Quanto dura uma noite? Se a pessoa está preocupada, eu te pergunto, quanto dura uma noite? Se a pessoa está preocupada, uma noite leva horas e horas e não passa. Porque a pessoa está ali no celular, a pessoa está sem dormir, está com insônia, está muitas vezes angustiada, preocupada com o dia seguinte, com o que vai acontecer. Então, mesmo que você tenha trabalho, tenha funções, tenha atividades para o dia seguinte, assim como os discípulos foram chamados para descansar e chegaram lá e encontraram mais trabalho, o Senhor, Ele te dá condições de descansar mesmo em meio ao trabalho. Amém, queridos? Então, guarda no seu coração e aprenda a confiar no Senhor. Amém? Se você confiar no Senhor, você vai verdadeiramente descansar. O descanso, ele está atrelado à confiança e não ao cansaço. Porque você pode estar muito cansado e mesmo assim a sua cabeça não parar de se preocupar e você não consegue descansar. Você passa uma noite toda na cama e não consegue descansar. Acorda com o sono faltando. Deita cansado e acorda cansado. Então leve isso a bom termo, essa palavra. Coloca essa palavra no teu coração. Lê novamente aquela palavra de Mateus 11:28 e vai até o Senhor e aprende dele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor te chama hoje para viver de uma forma diferente, para ir na contramão desse mundo. O Senhor quer te ensinar a descansar. Então, antes de descansar, aprenda a confiar nele. Confia no Senhor e você entrará no seu descanso. E você vai conseguir viver e fazer todas as coisas, e vai conseguir esperar com que as coisas aconteçam, sem se preocupar, sabendo que na hora que você for descansar, o Senhor está movendo céus e terra para te abençoar. E que a ti, que é um amado do Senhor, Ele vai dar enquanto você dorme. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Essa palavra libertadora. Deus te abençoe, meu irmão. E até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Abraço.